Olá família, tudo bem? Espero que essa mensagem encontre vocês bem, com saúde. Nós vamos continuar então a nossa série sobre as portas de Jerusalém e hoje eu quero falar de uma porta específica com vocês, a Porta Velha. Para você anotar aí, está lá em Neemias capítulo 3, versículo 6. A Porta Velha, ela representa todas as coisas velhas que estão em nossas vidas, ou seja, todo aquele passado e aquilo que traz junto com o nosso passado. Então nós precisamos, refletir aquilo do passado que ficou amarrado em nossas vidas, mal resolvido, e nós precisamos, com a ajuda do Espírito Santo, atravessar essa porta e depositar isso para fora, tá? Então, quando a gente fala dos nossos passados, eu gostaria de trazer 3 pontos aqui para nós refletirmos um pouquinho agora. Primeiro, o nosso passado, ele pode trazer boas lembranças, ele pode trazer más lembranças e ele pode nos trazer experiência. Com relação às boas lembranças, parece que na largada isso é uma boa notícia, né? Mas nem sempre funciona dessa forma. Por quê? Existem pessoas presas às coisas boas do passado. Eu era feliz quando eu estava naquele casamento. Eu estava feliz quando eu estava naquele emprego. Eu estava feliz quando eu tinha dinheiro. E aí, uma situação lá atrás, uma situação boa, a pessoa acaba vivendo sempre aquele passado e hoje, por estar em uma condição diferente do que estava no passado, acaba vivendo uma vida de amargura, uma vida triste. Mas lembra-se de que Paulo disse pra gente, nós temos que aprender a viver bem em toda e qualquer circunstância. Então, um bom passado, boas memórias do passado, às vezes nem sempre é uma boa notícia. Segundo ponto, nós podemos também estar presos àquilo que o passado nos traz de má recordação, as más recordações que o passado nos traz. Então, pode ser uma mágoa, pode ser uma ira, pode ser alguma angústia, ocasionada por alguma pessoa ou por alguma situação, e aí nós ficamos tão presos a isso, ficamos com isso mal resolvido, que isso acaba impactando o nosso presente e o nosso futuro. Terceiro ponto, as experiências adquiridas. É super importante nós olharmos para o nosso passado e ver aquilo que foi bom, aquilo que foi ruim e fazermos um filtro sobre aquilo que a gente vai querer carregar para o nosso presente e para o nosso futuro. Porque nós podemos visitar o nosso passado como uma lembrança de algo que deu certo ou algo que não deu certo para nós não repetirmos os erros. Mas nós temos que ter a maturidade o suficiente para viver o nosso presente e o nosso futuro, sem ficar preso ao passado. Então, esses 3 pontos inaugurais aqui é para a gente refletir um pouquinho sobre o que o passado nos traz quando nós visitamos ele. Tá legal? Dito isso, nós precisamos levar muito a sério aquilo que está escrito em 2 Coríntios 5,17. Eu vou ler aqui para vocês. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Isso é muito importante porque nós vivemos uma herança de Adão. Por mais que nós entregamos a nossa vida para Jesus, por mais que nós somos novas criaturas, sempre vai acontecer alguma coisa do velho homem querendo aparecer. E nós devemos sempre silenciar, crucificar o velho homem e as suas vontades e viver a vontade que Deus nos dá. Então, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre como nós podemos tratar o nosso pecado. Primeiro de tudo, nós precisamos viver aquilo que a Bíblia nos apresenta, nos despojar do velho homem e nos revestir do novo homem. Isso é muito importante porque a Bíblia nos convida a crucificar o velho homem e as vontades dele todos os dias, para que daí nós conseguimos pensar um pouquinho sobre quais pecados do velho homem que precisam ser banidos. Então, eu quero destacar 3 para vocês. Aqueles produzidos pela boca, então pode ser uma palavra maldosa, pode ser xingamentos, pode ser mentiras, podem ser palavrões, podem ser você falando uma palavra ruim para o seu filho e isso acaba amargurando, marcando a vida dele. Pode ser uma palavra maldita para o seu pai, para sua mãe, para sua esposa, para o seu marido. Enfim, aquilo que sai da nossa boca. Segundo, aqueles produzidos pelo temperamento. Quando você está no momento de ira, de ódio, de raiva, falta de paciência, o famoso pavio curto,
Então, é muito importante nós ficarmos atentos por aqueles pecados, né? Quando o velho homem aparece por problemas relacionados a temperamento. Terceiro deles, aqueles produzidos pelas nossas mãos. Pode ser um furto, pode ser um roubo, pode ser acessos indevidos, pode ser ultrapassar alguns limites. Então, é sempre importante nós refletirmos sobre esses 3 pontos que podem aparecer o velho homem e fazer com que nós caiamos. Então, se isso é importante, Mateus, por que as pessoas não resolvem esse problema? Primeiro ponto, porque não querem ter a responsabilidade sobre as suas ações. A responsabilidade é nossa. A responsabilidade é de cada um de nós. Então, se você decidir agora assim, olha, eu não vou mais tomar banho, você vai ter uma consequência disso. Se você decidir assim, olha, eu não quero mais escovar os meus dentes, você vai ter uma consequência para isso. Ah, eu não vou mais limpar a minha casa. Você vai ver ela pouco a pouco se deteriorar. Olha, eu não vou estudar para um concurso, para uma prova, para a faculdade. Você vai colher as notícias de uma nova nota baixa ou de não ser promovido para esse concurso. Então, algumas decisões, elas são específicas para você tomar. E essa é uma delas. Segundo ponto, às vezes as pessoas não conseguem vencer o pecado porque simplesmente não querem enfrentar. É muito mais fácil você buscar um ponto de fuga do que de fato enfrentar. E as pessoas acabam encontrando fugas em bebidas, em drogas, em sexo ilícito, em relacionamentos, em pornografia. Então, tudo aquilo que causa uma fuga para nós não enfrentarmos os nossos problemas. Isso é muito sério, porque a fuga, ela nos dá uma falsa sensação de que as coisas estão sendo resolvidas, mas a bola de neve ela só está aumentando. Terceiro ponto, porque é mais fácil culpar o próximo pelas nossas desgraças, mesmo nós sendo parte dos problemas. É natural do homem, né? Já começou lá com Adão e Eva, empurrar a culpa. Não, Eva, a culpa não foi minha, foi da serpente. Adão, não, a culpa não foi minha, foi da mulher. Então sempre fica esse jogo, né? De empurra para lá, empurra para cá, e nós não assumimos a nossa responsabilidade. É como diz aquele versículo, né? Que antes de nós olharmos o cisco no olho do irmão, para nós olharmos a trave que está no nosso. Então, nós precisamos refletir com relação a isso. Quarto ponto, porque as pessoas estão muito ocupadas. E olha o que eu vou falar para você agora, você que faz parte da igreja, você que frequenta, você que faz parte até de ministérios. Às vezes nós estamos ocupados até com as coisas da igreja. Nós estamos de segunda a sexta servindo em alguma coisa, nós estamos ao sábado, nós estamos ao domingo, e nós não temos tempo para a nossa família, nós não temos tempo para os nossos problemas, nós estamos vivendo tanto em prol do outro, tanto compromisso, tanta ocupação, que nós não temos tempo para resolver os nossos problemas, para ver aquilo que o velho homem aparece e ir podando ele, porque nós estamos tão envolvidos com o próximo que os nossos problemas acabam ficando para depois. E isso é muito sério. Outro ponto, porque as pessoas têm medo. Enfrentar o nosso passado traz medo. Por quê? Porque nós temos que viver emoções novamente, porque nós precisamos encarar isso novamente. Isso não é confortável. Então as pessoas, olha, eu nem vou tentar resolver isso porque, deixa o passado lá do jeito que tá, eu não vou viver. E aí acaba tendo impacto na vida presente ainda, porque a pessoa não tem coragem de enfrentar o seu passado. Por fim, as pessoas estão sempre procrastinando. É a lei do amanhã, né? É a lei da segunda-feira, a síndrome da segunda-feira. Não, a segunda-feira eu começo. Amanhã eu perdoo. Amanhã eu resolvo essa situação. Não, amanhã eu começo a esclarecer o meu passado. Só que o amanhã nunca chega. Então, por que eu preciso resolver o meu passado? Eu vou trazer aqui 4 motivos para você fazer isso. O primeiro deles, para você voltar a crescer. Enquanto você ficar na gaiola do seu passado, você não vai conseguir expandir. Você não vai conseguir crescer. Enquanto você ficar preso às prisões do seu passado, você não vai conseguir crescer. Então é importante você romper para você crescer. Segundo ponto, porque existem situações no meu presente que são influenciadas pelo meu passado. Então tem ações que eu tomo hoje que estão condicionadas ao meu passado. E isso é um grande malefício para as nossas vidas. Terceiro ponto, para nós amadurecermos.
nós criamos, nós vivemos uma experiência, nós tiramos proveito daquilo e página seguinte, e vida que segue. Nós precisamos amadurecer e adquirir experiências com as situações vividas no nosso dia a dia. E por fim, porque Satanás ele habita nas feridas do nosso passado. Então, a cada vez que eu não fecho uma ferida, que eu não cicatrizo uma ferida, que eu deixo ela aberta no meu passado e ela vem à tona, Satanás nos visita através delas. E nós precisamos romper isso em nome de Jesus. Por fim, e aqui a gente conclui, quais atitudes nós devemos fazer para romper com o nosso passado? Primeiro delas, nós precisamos voltar a Ele e fechar esse ciclo em definitivo. Segundo deles, nós precisamos jogar fora, através dessa porta velha, o nosso passado. Às vezes, essa porta velha ela está destruída em nossas vidas, assim como Neemias encontrou quando ele foi visitar Jerusalém. Mas nós precisamos restaurar essa porta para que nós possamos jogar o nosso passado de uma vez por todas para fora. Terceiro, concentre nas coisas novas. O para-brisa, ele é maior do que o retrovisor. Por quê? Nós precisamos olhar para frente, nós precisamos sonhar, nós precisamos planejar, nós precisamos inovar. E o Espírito Santo está disponível para te ajudar a fazer isso. Por fim, conte com a ajuda de Deus. Você não está sozinho nessa. Então eu quero dizer para você que não é fácil. Eu estaria mentindo para vocês se falassem que seria fácil. Vai ser difícil, mas é totalmente necessário. E saiba que você não está sozinho nessa. Você tem uma família aqui que pode te ajudar com isso. Você tem o Espírito Santo que pode te ajudar com isso. E você tem Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso, que pode nos ajudar com isso também. Para encerrar, gostaria de fazer uma oração. Convido vocês a fechar os olhos onde vocês estiverem e se concentrar nessa oração comigo. Senhor, obrigado, Pai, pelo privilégio de poder contar com o Espírito Santo, Pai, para enfrentar o nosso passado, Deus. Tantos traumas, tantos medos, tantas amarguras, Pai, que estão no nosso passado, Pai. Mas te pedimos que o Senhor nos dê coragem, Pai, para enfrentar. Voltar lá, Pai, depois de tantos anos, Pai, depois de tantos tempos, e nós conseguimos, de uma vez por todas, virar a página, Pai. Em nome de Jesus, nos ajude a crescermos, Pai, a virarmos a página e olharmos para frente daqui em diante, Pai. Que cada querido, cada querida que estiver ouvindo essa mensagem, fazendo essa oração e crendo, que o Senhor esteja visitando nesse momento, Pai, trazendo à tona todas aquelas lembranças, todas aquelas feridas, Pai, não para causar uma lágrima, mas dessa vez para criar esperança, Pai, de que esse passado, ele não vai mais atormentar cada irmão e cada irmã. Em nome de Jesus, obrigado, Pai, porque o Senhor está conosco, hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe, uma ótima semana, um ótimo mês, um ótimo ano para você. Deus esteja com todos.